Um aluno da disciplina de Álgebra Linear do curso de Engenharia da Universidade de Fortaleza deve executar uma atividade determinada pelo professor em 4 semanas. Esse aluno executou 3/8 da atividade na primeira semana. Na segunda semana, ele executou 1/3 do que havia executado na primeira semana. Na terceira e quarta semana, o aluno termina a execução da atividade e verifica que na terceira semana executou o dobro do que havia executado na quarta semana. Tá, o que ele perguntou? Qual é a fração de toda a atividade que esse aluno executou na quarta semana? Vamos com calma. Primeiro ponto, pessoal. A gente tem aqui que 3/8 da atividade foi executada. Tudo bem? Então, ó, a gente vai dividir isso daqui, ó. A gente vai dividir como se fosse uma linha temporal. A gente vai ter a primeira semana, a gente vai ter a segunda semana, a gente vai ter a terceira semana, a gente vai ter a quarta semana. Beleza. Na primeira semana, ele executou 3/8. Então, aqui, ó, 3/8 de A, que vou chamar de atividade, já foi o quê? Finalizado. Tá. Se 3/8 foi finalizado, então falta pra gente finalizar aqui 5/8. Beleza? O que ele falou? Na segunda semana, ele executou 1/3 do que havia executado na primeira semana. Quanto que ele executou na primeira semana? 3/8. Na segunda semana, ele vai fazer 1/3 de 3/8. Ele vai realizar 1/3 do que ele executou na primeira semana. É como se, por exemplo, na primeira semana você estuda 9 horas por dia, na segunda semana você realiza 1/3 do que você estudou na primeira. Então, ao invés de estudar 9, você vai estudar 3, tá? Então, aqui, ó, a gente vai realizar a atividade 3/8, 1/3 de 3/8, né? Beleza, isso aqui vai dar 3/24, tá? Simplificando, é a mesma coisa que 1/8, beleza? Então, 1/8 da atividade, ele concluiu na segunda semana. Show de bola. E na terceira semana? Na terceira semana, o que aconteceu? Terceira e quarta semana, o aluno termina a execução da atividade e verifica que na terceira semana executou o dobro do que havia executado na quarta semana. Então, por exemplo, se na terceira semana ele executar 2x, na quarta semana ele vai ter que executar x. Por quê? Porque na terceira semana ele tem que executar o dobro do que ele executou na quarta. Tá escrito aqui, ó. Na terceira semana, executou o dobro do que havia executado na quarta. Como a gente não sabe quanto, a gente vai chamar isso de x. Por que eu botei 2x? Simplesmente pra gente não trabalhar com mais fração, né? Botar aqui, a gente executou x aqui a gente tem que resultar x sobre 2, né? Se o da terceira é o dobro, se eu botasse x aqui teria que ter sido executado metade, tá? Beleza, mas olha só, o que eu quero que você entenda é, a soma de todas essas frações aqui tem que dar o total da atividade, que é 8/8. Ele tem que concluir uma tarefa de 8 em que tem 8. É como se, por exemplo, você tivesse uma pizza de 8 fatias. Para você comer a pizza inteira, você tem que comer 8 fatias de 8. Então, para você concluir a atividade inteira, você tem que fazer 8 atividades de 8. Então, tem que 3/8 de A, mais 1/8 de A, mais 2x de A, mais x tem que ser igual a 8/8 de A. Como tem A aqui em todo mundo, você não precisa ficar botando A. É só para simplificar que é uma fração de alguma coisa. Então, a gente pode tirar o A aqui. Beleza. Olha só, 3/8 mais 1/8, você vai achar aqui 4/8 mais 3x, isso é igual a 1, que é 8/8, né? É igual a 1. 4/8, pessoal, é a mesma coisa que 1/2, né? Simplificando. Você pode dividir por 4 em cima, dividir por 4 embaixo. Esse 1/2 que está aqui positivo vai para lá negativo. Então vai ficar aqui 3x é igual a 1 menos 1/2. Beleza? 1 menos 1/2 vai dar 1,5. 1,5 não, 0,5. Né? Que aqui é a mesma coisa que 2/2, que vai achar exatamente 1/2. Ou 0,5, tanto faz. Então x é igual. Aqui agora, deixar como 1/2 mesmo. Aqui agora, pessoal, quem te achou 1/2, esse 3 que está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo. Então, divide todo mundo por 3. Aqui nós temos uma divisão de frações, tá? Temos uma divisão de frações, que é 1/2 dividido por 3. Esse 1/2 já era uma fração antes, então ele é considerado a primeira fração. O 3, ele veio depois, então ele é 3/1. Sabe por quê? Por que 3/1? Quanto que é 3/1? 3. Tá? Então é a forma de a gente escrever essa fração. Por que representar como 3/1 se dá 3? Porque para fazer divisão de fração, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se era 3/1, vai passar a ser 1/3. Então achamos aqui que o x é exatamente 1/6 da atividade. Tudo bem, pessoal? O que é o x? O que é o x? É a quantidade que eu fiz na quarta e 2x é a quantidade que eu fiz na terceira. Se a questão me pergunta qual é a fração da atividade que ele executou na terceira semana, como é que seria? Bom, se x é 1/6,
Então, na terceira semana, ele executou 2 vezes 1/6, que vai dar 2 sobre 6, ou 1/3, que é a mesma coisa. Ou seja, ele executou 1/3 da atividade na terceira semana. Só que ele perguntou aqui, ó, na quarta. Então, na quarta é o próprio x, que vale 1 sobre 6. Letra A, o nosso gabarito.